Fala galera, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a creatina, né? Um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado no canal aí, mas um tema bem legal e eu acredito que muita gente tem interesse em saber, tá bom? Então se você já curte aí, esse tema, deixa o seu like, já curte, segue o nosso canal, tá bom? Para mais temas aí futuramente, combinado? Bom, quando a gente começa a falar da creatina, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é um composto orgânico, tá bom? Então, quando a gente fala desse composto orgânico, que será derivado de 3 aminoácidos principais, tá bom? A gente está falando aí de alguns carinhas aí, no caso vai ser a L-arginina, a L-metionina e a L-glicina. Combinado, pessoal? Então, várias reações metabólicas irão acontecer para que esses caras aqui se transformem em creatina, combinado? E esse metabolismo ele vai se dar principalmente, certo? Então na síntese aqui, quando a gente fala da síntese, ela vai dar principalmente a nível dos rins, do fígado e do pâncreas, tá bom? Só que também a gente consegue creatina a partir da nossa alimentação, combinado? Principalmente quando a gente fala de frutos do mar, né? E carne bovina ou carne suína, tá bom? Só para que vocês tenham uma ideia para efeito de comparação aí, no caso aqui, ó, vou dar um exemplo. A gente tem o salmão, tem a carne de vaca, né? A carne bovina e a carne suína. E aí, cada uma a gente consegue uma concentração diferente aí. Em relação ao salmão e à carne bovina, a gente consegue 4,5 gramas por cada quilo de carne, tá bom? A gente consegue 4,5 gramas de creatina. Já em relação à carne suína, a gente consegue 5 gramas para cada quilo de carne. Tá certo? Então, nosso corpo, além de produzir, a gente também consegue adquirir um pouquinho de creatina na nossa alimentação. Tá certo? Bom, e como seria o funcionamento da creatina no nosso corpo? Então, é aí onde a gente entra no mecanismo de ação desse cara aí. Tá certo? E é o que eu principal prezo nessa aula aqui, que eu quero que vocês entendam de verdade. Só que para a gente entender o mecanismo de ação dela, a gente tem que entender bem básico a contração muscular. Então, caso você não saiba como funciona a contração muscular, vou deixar nos comentários aí o link da aula de contração muscular, tá certo, pessoal? Deem uma olhada em contração muscular e depois a gente revisa isso daqui. Caso você já tenha uma noção, então vem comigo que vocês vão entender o que está acontecendo. O que a gente tem que lembrar? No processo final lá da nossa contração muscular já teve potencial de ação, o cálcio já foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, já se uniu à troponina C, já desativou todos os complexos, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Só para deixar bem claro para vocês, pensem que esse cara que eu estou desenhando aqui, ó, é um sarcômero, tá bom? Então eu tenho o filamento aqui que vai ser o filamento de actina, tá certo? Eu tenho um filamento de actina e eu tenho aqui o filamento de miosina, tá bom? Lembrando que o filamento de miosina ele tem seus pontes cruzados, né? Com a cabeça da actina, que são formados ali pelas cadeias leves da actina. Lembrando que a actina é formada pelas cadeias pesadas e as cadeias leves. E a cadeia leve é o que forma o ponte cruzado, né? Que é o braço e a cabeça da actina. Certo? E aí o que eu quero que vocês entendam? Aqui na miosina aqui. Miosina. Bom, o que acontece? Na actina, pessoal, nesse filamento de actina aqui, ó, a gente vai ter uns pequenos pontinhos conhecidos como pontos ativos, tá bom? Esses pontos ativos, quando o cálcio se une à troponina C,
e desativa o complexo troponina-tropomiosina, esses pontos ativos ficam expostos. E é nesse ponto específico aonde a cabeça da nossa miosina tem que se unir para promover a contração muscular. Tá certo? Só que aí tem um detalhe. Para que a cabeça da nossa miosina consiga se unir a esse ponto ativo aí, o que precisa acontecer com ela? Ela precisa ser energizada. Tá certo? E como que a gente vai dar energia para esse cara? Só para vocês entenderem. Pensem então que aqui, ó, é a cabecinha de uma miosina nossa ali, tá bom? Dentro dela, a gente vai ter uma molécula de ATP, tá certo, pessoal? Lembrando que o ATP, ele é o adenosina trifosfato. Então, são 3 fosfatos ligados ali, tá bom? E aí o detalhe está onde? O detalhe está entre essas ligações do fosfato aqui, ó. Entre essas ligações do fosfato. Toda vez que eu consigo quebrar essa ligação e liberar um fosfato, tá certo? Eu libero um fosfato, na quebra dessa ligação eu gero energia. Tá certo? Então é isso que vai acontecer, pessoal. Esse ATP que está aqui dentro, ó, ele vai ser quebrado por uma enzima conhecida como ATPase, tá certo? Então ele vai ser quebrado pela ATPase, um fosfato vai ser liberado. E aí, a partir daí, o que vai sobrar na cabeça da nossa miosina? Vai sobrar ADP, adenosina difosfato, difosfato de adenosina, tá bom? ADP. E aquele fosfato que foi liberado vai para nossa, fica ali no nosso sarcoplasma, tá bom? Pezinho feio aqui, né? Tá bom, pessoal? Então, é basicamente o que acontece. Aí, quando eu quebrei esse ATP em ADP e liberei esse fosfato, a cabeça da minha miosina, ela fica energizada, ou seja, ela fica fosforilada, que a gente diz, né? Então, a partir do momento que ela está fosforilada, ela tem a capacidade de se unir ao seu ponto ativo. Então, pensem que ela vem e se une ao seu ponto ativo aqui. Tá certo, pessoal? A partir do momento que ela se uniu ao ponto ativo, ela pega e dá um golpe. Então, ela faz mais ou menos um movimento assim. Ela dá um golpe de contração. Então, ela vai fazendo isso várias vezes, tá certo? Aí vem um detalhe interessante. Então, ela deu um golpe e promoveu a contração muscular. Só que ela precisa dar um golpe, se soltar, dar outro golpe, se soltar. Ela precisa ficar fazendo isso várias vezes no mesmo movimento de contração. E só para que vocês entendam é o seguinte. Eu falei que para que ela conseguisse se unir ao ponto ativo, eu tinha que quebrar o ATP em ADP, certo? Aqui embaixo a gente viu isso daqui. Agora, para que ela consiga se soltar do ponto ativo para promover um novo golpe, o que precisa acontecer, pessoal? Um novo ATP precisa tomar o lugar daquele ADP. Então vem um novo ATP, certo? Empurra esse ADP para fora, o ADP ele é expulso, e o ATP agora que vai ficar aqui dentro. Ó. Agora a gente tem um ATP de volta aqui dentro. Aí vai acontecer a mesma coisa outra vez. Vem a minha ATPase, quebra a ATP em ADP, um fosfato é liberado, energiza a cabeça da miosina, ela se une outra vez, e aí assim a gente tem a contração muscular. Bem simples, bem básico a parte final. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque eu quero que vocês se atentem a esses dois caras aqui, ó, ao ADP e ao fosfato, tá bom? O ADP e o fosfato. Porque é aí que vai entrar a nossa creatina, combinado? Por quê? Só para que vocês tenham uma ideia. Esse movimento de contração, isso que eu te acabou de falar, duram apenas alguns 2 ou 3 segundos, é uma coisa muito rápida. O que a creatina ela vai fazer? Vamos pegar aqui, vou até colocar de outra cor. A creatina, pessoal, ela simplesmente ela vai chegar ali e vai pegar esse fosfato que foi liberado, tá certo? Ela pega esse fosfato que foi liberado e vai formar um composto conhecido como fosfocreatina, certo? E aí, essa fosfocreatina, isso daqui é tudo no sarcoplasma, tá certo? Lá no citoplasma da minha célula, principalmente célula muscular. O que ele vai fazer? Ele vai chamar esse ADP aqui, ó, falou, cara, chega aí. Você está precisando de uma ajudinha, o músculo está precisando contrair, eu posso te dar uma ajuda, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai doar
esse fosfato que está aqui, que ele pegou, pessoal, para esse ADP, tá certo? E quem vai entrar em ação para fazer essa doação aí que a gente está falando? Uma enzima conhecida como creatina quinase, tá certo? Essa creatina quinase, ela simplesmente tem a capacidade de devolver para o ADP um fosfato. E aí a gente acaba gerando novamente outro ATP, tá certo? E olha só que interessante, o que a gente tem que lembrar? Que o ATP ele é produzido lá na mitocôndria a partir do glicogênio, tá certo? Da glicose que é quebrada em piruvato, a glicose quebrada em piruvato, depois forma o ciclo de Krebs, depois tem a reação oxidativa do oxigênio, né? Então, isso acontece lá na mitocôndria. Aqui eu estou falando no citoplasma da célula, então é uma forma de conseguir produzir uma energia extra aqui sem precisar de todo esse processo. Então a creatina ela consegue segurar um fosfato para devolver para aquele ADP e de forma rápida conseguir produzir mais energia ali para esses exercícios mais curtos de força, de sprint e tudo mais, certo? E aí é basicamente assim que a creatina funciona, tá bom? Só que assim, só para a gente resumir de uma forma bem simples, isso daqui, essa creatina que eu estou falando, ela já é produzida pelo nosso corpo. Agora a gente está falando da creatina que a gente vai tomar. Combinado, pessoal? Então, bem resumido, quando a gente toma a creatina, ela vai lá na nossa célula, principalmente na célula muscular, e entra na nossa célula, tá bom? Então a creatina ela está ali. Ela vai seguir dois caminhos. Um deles, ela vai lá na mitocôndria, tá bom? Ela vai lá na mitocôndria e lá na mitocôndria, naquele processo de fosforilação oxidativa e tudo mais, ela consegue pegar um fosfato e já sair dali com um fosfato, tá bom? Então ela já sai em forma de creatina, de creatina fosfato ou fosfocreatina. A outra forma foi essa que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então ela vai ali naquela reação que aconteceu do ATP ser convertido a ADP, aí aquele fosfato que foi liberado, ela consegue pegar aquele fosfato, tá certo? Aquele pequeno fosfatinho que foi liberado, ela pega e se une a ele formando a creatina fosfato, tá bom? E aí depois ambos os dois lados aí vão chamar o ADP e vão falar, cara, então esse fosfatinho aí para vocês aí de presente, tá bom? Forma um novo ATP. Então, o novo ATP estará sendo formado no citoplasma da célula. E olha que interessante, quando ela entra na mitocôndria, pessoal, bem aqui nessa parte, ó, que ela pega esse fosfato, ela acaba diminuindo a formação daqueles superóxidos, tá certo? Aquelas espécies superreativas de oxigênio, que é o ROS. Esses caras, eles servem para, no caso aqui, principalmente na fagocitose de algumas bactérias e tudo mais. Porém, esse cara, quando ele é produzido e liberado sem uma finalidade de matar um bicho, alguma coisa, ele acaba oxidando, tá certo? Então, ele é bem prejudicial ao nosso corpo. Então, quando a nossa creatina ela entra na mitocôndria e consegue roubar esse fosfato, o que ela vai fazer? Ela diminui esse ROS, ela diminui essa espécie superreativa de oxigênio. Então, ela acaba atuando como forma direta e indireta como antioxidante. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. Então, ela já atua como um antioxidante também. Beleza? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, é assim que funciona a nossa creatina. Tá certo? Bom, agora eu vou passar alguns dados assim sobre dosagem, algumas coisinhas, tá? E alguns estudos que saíram e mostram coisas bem interessantes sobre a creatina. Tá bom? Não vou me alongar muito para a aula, não ficar muito comprida, mas só para que vocês entendam. Quando a gente fala de dose, pessoal, é o seguinte, a gente tem que ver qual que é a necessidade diária de uma pessoa, e isso vai variar de cada pessoa. Se é um atleta de alto nível, o cara pode precisar até 30 gramas diário de creatina e tomar isso daí. Porém, a necessidade basal diária, em média, de um corpo humano aí, de 70 quilos, é de aproximadamente 3 a 4 gramas, tá bom? O nosso corpo produz
a produção diária do nosso corpo é aproximadamente de 1 a 2 gramas. Uma parte é jogada fora, tá certo? E a outra parte a gente consegue na nossa alimentação. Por isso que vem essa, por isso que a gente vê a importância de suplementar com a creatina, tá certo? Porque ela vai dar essa ajuda dessa necessidade que a gente está precisando aí. Bom, e qual seria a dose inicial que o pessoal costuma falar aí, que principalmente nos estudos tem mostrado aí, que é o seguinte: primeiro a gente precisa fazer uma saturação dos nossos estoques de creatina, tá certo? Então, para a gente fazer a saturação, costuma-se usar medidas aí de 5 gramas a 7 gramas, 3 a 4 vezes por dia, tá bom? Então, você vai usar aí de 15 a 20 gramas dia, tá certo? Aproximadamente de 15 a 20 gramas por dia. Isso por um período de 7 dias. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai saturar os nossos estoques de creatina. Então, a gente deixa tudo saturado. E essa creatina, ela vai principalmente para os músculos, para o cérebro, para os neurônios, para o testículo, tá bom? Então, tem alguns lugares principais. E depois, o pessoal costuma fazer uma dose de manutenção de 5 gramas dia, tá bom? Aproximadamente 5 gramas dia. Porém, pessoal, isso depende muito de cada atleta, tá bom? Tem atleta aí de alto nível que pode precisar de 10 a 30 gramas por dia. Combinado? Então, isso vai variar muito de cada pessoa aí que a gente está falando, cada atleta. E só um detalhe interessante. Eu falei para vocês que para que a minha fosfocreatina doasse um fosfato para o meu ADP e transformasse em um novo ATP, entrava em ação um cara conhecido como creatina quinase, que é uma enzima, tá certo? Ela é uma enzima catalisadora. Ela acelera esse processo. E aí, olha o detalhe interessante. Por isso que na musculação, quando a gente vai fazer um treino ali, a gente sempre dá um tempo entre uma série e outra. Por quê, pessoal? Quando a gente está fazendo uma série, essa creatina quinase, ela está trabalhando para fazer esse processo que a gente acabou de explicar. Quando eu paro entre uma série e outra e descanso, eu dou tempo para que o meu estoque de creatina quinase, tá certo? Essa CK, em alguns lugares vocês vão ver CPK também, creatina fosfoquinase, eu dou tempo para que ela possa se recuperar, tá certo? Para que eu recupere os meus estoques. Agora, se eu faço um exercício sem parar, isso vai diminuir, gerando uma fadiga muito grande do nosso músculo, tá bom? Então, por isso que a gente geralmente faz um descanso, uma pausa entre uma série e outra, que a gente fala aí, tá bom? É por causa desse detalhe aqui, pra gente conseguir fazer com que esse cara consiga se recuperar, beleza? Bom, agora vamos falar de alguns usos da nossa creatina. Quando a gente fala em relação ao esporte, pessoal, que é o mais estudado aí, tá certo? Vários são os estudos que saíram que mostram a creatina como um dos melhores, se não for o melhor, um dos melhores suplementos que a gente tem aí em relação ao esporte, tá bom? Porque ele aumenta a capacidade do exercício, no caso de exercícios agudos. Então, ele aumenta a capacidade do exercício agudo, pessoal. E quando eu falo de exercício agudo, é aquele cara que, porra, tá fazendo um monte de série ali, tá na 10ª série, ele fazia 10, agora ele tá conseguindo fazer 15. Ou aquele cara que dá aquele sprint final, que dá aquela força, aquele gás final do que a gente tá falando ali, tá certo? Então, é muito interessante isso daí. Só que também ele ajuda na adaptação de treinamentos, tá certo? Na adaptação de treinamentos. Ou seja, quando a pessoa está iniciando um certo tipo de treinamento, ela colabora com isso daí, beleza? Ela também ajuda muito ao aumento de ganho de força, tá certo? O aumento de ganho de força ela vai estar ajudando ali, e ganho muscular também, tá bom? E ganho muscular também. Beleza, pessoal? E aí ela é muito interessante para
Vários tipos de esportes, vários foram relatados ali, mas principalmente esses esportes que o atleta ele precisa se recuperar no meio da competição. Por exemplo, o futebol, que o cara corre pra caramba e para, corre e para. No caso, o tênis, o basquete. Claro que a musculação também, a musculação é o principal que a gente fala, né? Tá bom? Então, olha só que interessante. Ela também ajuda, pessoal, na recuperação. Isso tudo que a gente está falando ainda em relação ao esporte, tá bom? Ela ajuda na recuperação. Olha só que bacana, na recuperação do exercício. Beleza? Isso que a gente vê por que acontece essa recuperação? Porque como a gente está proporcionando mais energia ali, a gente está fazendo com que o processo metabólico de recuperação seja acelerado. Porém, ela também consegue, na própria lesão, quando a gente rompe a fibra muscular, ela consegue trabalhar na própria lesão para promover uma recuperação daquela lesão, tá bom? Além do mais, ela também diminui o risco de lesões. Ela ajuda a diminuir o risco de lesões, tá certo? Então, ela, além de acelerar a recuperação, ela diminui o risco de lesões, tá certo? Então, é uma coisa muito interessante. E aí, estudos viram que, por exemplo, inclusive em maratonistas, que é aquele cara que não para, que precisa correr vários quilômetros ali, ela promove, olha só que interessante, ela promove a diminuição dos fatores inflamatórios no nosso corpo. Por quê, pessoal? O que acontece? Quando a gente promove um estresse muito grande no nosso músculo, a gente gera uma inflamação, certo? Tanto que o próprio exercício eleva o nosso nível de cortisol. Então, a gente tem fator de necrose tumoral, a gente tem algumas citocinas que serão secretadas ali, além do lactato, tá certo? Do ácido lático que será secretado. A creatina, ela ajuda com que esses estudos mostraram em maratonistas que esses fatores inflamatórios e tanto o lactato diminuem durante esse exercício, tá certo? Em pessoas que estavam utilizando a creatina. Então, ela também ajuda nesses fatores aqui, tá certo? Muito interessante. Outro detalhe também que ela mostrou ser muito benéfica na recuperação são pessoas que precisaram imobilizar um membro, por exemplo, o cara quebrou a perna, precisou imobilizar a perna. Aquela perna ali, durante aquele momento de imobilização, ela ajudou com que não sofresse atrofia. E durante o processo de recuperação, ela ajudou com que tivesse uma rapidez, uma melhora no tempo de recuperação. Tá certo? Então, na reabilitação, olha só que legal. Então, além dela evitar a atrofia, ela acelerou a reabilitação dessas pessoas. Tá bom, pessoal? Porque vários podem ser os fatores aí. Um deles é porque aumenta as proteínas miogênicas que são entregues ali àquele músculo. Outro é porque receptores do tipo GLUT4 acabam sendo expressados na membrana e acabam aumentando a captação de glicose ali durante a reabilitação, tá certo? Então, vários são utilizados aí. Em relação ao esporte, ainda só para vocês terem uma ideia, ela também é muito importante como neuroprotetora. Então, ela promove neuroproteção. Principalmente, pessoal, quando a gente fala de concussão ou lesão medular. E onde que a gente tem a concussão? Só para vocês terem noção. No nocaute. Tá certo? No cara que está lutando, ele toma um nocaute, ele tem um desligamento ali momentâneo. E onde pode acontecer lesão medular, pessoal? Lesão medular pode acontecer em competições de skate, na própria luta pode acontecer, mas competições de skate, de bicicleta, de moto. O que viu? Viu que ela diminui o dano cerebral. Ela ajuda a diminuir o dano cerebral. Tá certo, pessoal? Principalmente no caso de trauma crânioencefálico, tá bom? Principalmente no caso de trauma crânioencefálico. Ela ajudou a diminuir esses graus aí, tanto na concussão quanto na lesão, tá bom? Então, ela tem um vasto leque aí que a gente pode abrir para benefícios da creatina. Já em relação à área médica, de uso médico, então, na área de uso médico,
A gente viu, estudos mostraram aí, pessoal, que ela pode ser benéfica para muitas coisas, tá bom? Doenças, pessoas que têm doenças na síntese de creatina, que muitas pessoas não conseguem produzir, tá certo? Doenças neurodegenerativas, no caso, como distrofia muscular. Ela foi muito benéfica no caso de Parkinson. Síndrome de Huntington, que é uma síndrome que a pessoa vai perdendo a capacidade de controle motor dela, tá bom? Em relação à parte cardiovascular, olha só que legal. A parte cardiovascular, ela ajudou muito em processos isquêmicos. Ela diminui o dano em processos isquêmicos. O que seriam isso daqui? Pessoal, AVC e infarto agudo do miocárdio. Então ela diminui a morte de neurônios e diminui a morte de cardiomiocitos, tanto no AVC quanto no infarto, pessoal. Olha que interessante. E graças a isso daí, tem uma menor lesão cerebral, menor lesão vascular, cardíaca, e principalmente na parte cardíaca, graças a essa capacidade de diminuir a lesão de cardiomiocitos, ela diminuiu, mostrou uma diminuição nas arritmias causadas por infarto, tá certo? Nas arritmias causadas por infarto. Então, ela diminuiu as arritmias causadas por infarto, que é comum acontecer após o infarto, tá bom? Em relação ao envelhecimento, pessoal, olha só que interessante. Em relação ao envelhecimento, vários foram os fatores. Diminuiu colesterol, diminuiu triglicerídeo. Ela promoveu um melhor controle glicêmico. Principalmente em pacientes do tipo de diabéticos do tipo 2, tá certo? Ela diminuiu o crescimento de tumores, tá certo? Ela promoveu melhora em osteoartrite, melhora em quadros de fibromialgia, tá certo? Melhorou a função cognitiva, e também ela melhora a fadiga mental, diminui a fadiga mental. E aí, melhorando o perfil glicêmico e melhorando a função cognitiva, ela diminuiu no caso, ela diminuiu o número de pacientes que desenvolveram Alzheimer. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. Melhora a densidade óssea, evita a sarcopenia em idosos, perder massa muscular. Então, são muitos os fatores benéficos aí. Tá bom? Lembrando só para um detalhe interessante, dizem que o Alzheimer é a diabetes mellitus tipo 3, né, pessoal? Que ela é causada principalmente pelo açúcar. Então, se ela melhora a glicemia e melhora a função cognitiva, consequentemente diminui o Alzheimer aí também. E agora, só para a gente terminar nossa aula, vamos quebrar um mito rapidinho aí, pessoal, em relação à função renal, que muitos dizem que ela acabava com a função renal. Pessoal, estudos mostraram que tivemos atletas que usaram 2 gramas por dia durante 10 semanas. Tivemos atletas que usaram 10 gramas por dia durante 10 meses a 5 anos. Tivemos estudos que mostraram que tiveram atletas que tomaram 10 gramas por dia por 21 meses. E nenhum desses estudos aí, pessoal, nenhum desses estudos mostraram lesão renal, tá certo? Nenhum mostrou diminuição na taxa de filtração glomerular ou algum dano renal. O que supõe-se é que alguns pacientes que já pudessem ser renais crônicos, ou já tivessem algum dano renal,
podem ter dado uma acelerada, mas pacientes que não tinham nada, não teve nenhuma alteração. Então, essa questão de falar, ela pode gerar dano renal, isso é um mito, isso daí já caiu por terra, tem mais de 1000 estudos mostrando isso daí, que não tem isso daí. Inclusive, pacientes com diabetes, que já têm uma tendência a ter dano renal, essa teoria aí já caiu por terra, tá bom, pessoal? Então, é um suplemento muito estudado, muito seguro. Se a gente for falar de efeitos colaterais até hoje, o único que eu consegui encontrar até agora é ganho de peso. Talvez em algumas pessoas vai ter o ganho de peso, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Sei que estendeu um pouquinho a nossa aula, não queria que estendesse tanto, mas espero que tenham gostado, que tenha ficado um pouco claro para vocês aí. Se vocês curtiram, já deixa o like, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu!